Oi, pessoal, vamos ler mais um diálogo do Platão. Esse chamado Teages. Teages, ou sobre a sabedoria. Então, começa com Demódoco falando, né? Demódoco trazendo junto de si o filho Teages. Sócrates, eu precisava falar algumas coisas em privado com você, se estiver com tempo livre. Mesmo se estiver sem tempo, mas não for algo muito sério, encontre ainda assim um tempo para mim. Ao Sócrates responde: não só calho sim de estar com tempo livre, mas, sendo para você, com muito. Se estiver disposto a falar, podemos. Tem uma nota aqui dizendo: o tempo livre ou ócio, do grego escolher. Faz parte da caracterização de Sócrates, o que confere certo tom cômico à apreensão inicial demonstrada por Demódoco. Ao Demódoco responde a Sócrates: você estaria disposto a nos retirarmos aqui do caminho e irmos para o pórtico de Zeus Libertador? Está dizendo aqui, próximo à Ágora, o pórtico de Zeus Libertador, ou Eleutério, era onde se conservavam os escudos dos que morreram lutando pela cidade. Simbolizava, assim, o fato de Atenas não ter sucumbido ao jogo externo, principalmente persa. E aqui já antecipa o desdobramento político da discussão sobre a sabedoria. O cenário também dá um sentido especial, neste diálogo, a recorrente interjeição por Zeus. Então, Demódoco chama Sócrates para o pórtico de Zeus Libertador. Sócrates responde: se você supõe que é melhor, o Demódoco fala: andemos então. Corre-se o risco, Sócrates, de tudo aquilo que cresce ter uma mesma forma de ser. Não apenas o que brota da terra, mas também os animais e especialmente o ser humano. Com as plantas, efetivamente, para todos nós que cultivamos a terra, isto é facílimo. Preparar tudo o que precede o plantio, mais o plantio em si. Mas quando o que foi plantado ganha vida, depois disso, o cuidado com o broto torna-se intenso, árduo, difícil. Parece ser assim também com os seres humanos. E é com base na minha própria situação que firmo um juízo sobre os demais. Pois o plantio ou engendramento, como se queira chamar, deste meu filho aqui, aponta para Teages. Foi a coisa mais fácil de todas, mas sua criação tem sido difícil para mim, sempre temendo e alarmado por ele. Tem uma nota que diz que essa conversa do Demódoco, né, é uma indicação de que ele vivia na zona rural de Atenas. O nome do Demódoco é mencionado na Apologia de Sócrates, junto com os dois filhos, Parálio e Teages. Este já falecido à época do julgamento de Sócrates. O Teages vive pouco. O diálogo dá a entender que Sócrates e Demódoco já se conheciam, embora só agora Teages fosse introduzido ao amigo do pai. Na República, Sócrates diz, numa referência isolada ao jovem, que Teages acabou por se dedicar à filosofia e não à política, por causa de sua saúde debilitada. O Demódoco disse que tudo que cresce é semelhante na forma de ser. Preparar
o plantio em si. O difícil é depois que brota. Assim como com os filhos, né? Preparar o engendramento deles é fácil. Depois, difícil é educá-los. Aí o Demódoco continua. Várias outras coisas poderiam ser ditas, mas atualmente um desejo presente nele me deixa muito alarmado, pois embora não seja ignóbil, é perigoso. Veja só, Sócrates, ele deseja, conforme diz, se tornar sábio. Suponho que alguns da idade dele, lá do nosso demo, fiquem vindo para a cidade e o perturbando com os relatos de certos raciocínios. Sentindo inveja deles, há muito me importuna, achando justo que eu milite por ele e gaste dinheiro com algum sofista que o torne sábio. Mas é menos com o dinheiro que estou me importando. Considero, sim, que aonde quer se lançar, vai se deparar com um risco nada pequeno. Então o filho dele tem dito que quer se tornar sábio. Pela influência de outras pessoas, né? E ele tem gasto com sofistas, né? Mas o que incomoda mesmo o pai é o risco que os sábios correm. Tem uma explicação aqui sobre os demos. Os demos eram os povoados ou distritos em que se dividia Atenas. O demos de Demódoco, o demos não, né? O demo de Demódoco era o de Anagironte, como Sócrates dirá mais à frente. Note-se que a ideia de povo ou povoado entra na composição do nome próprio, Demódocos. Demódocos tem esse pedaço demo, né? E tem uma nota aqui sobre o sofista. Em grego, rigorosamente, sophistes, sofista, significa sabedor. E é equivalente a sophos, sábio. Tá, aí o Demódoco continua. Durante um tempo o detive com meus conselhos. Mas, já que não posso mais, considero que o melhor é ceder, para não acontecer de no futuro, entrando longe de mim, em contato com qualquer, vir a ser corrompido. A mesma coisa de que foi acusado Sócrates, né? No julgamento, corrupção da juventude. O verbo diafteiro, corromper. Eis que vem agora, então, por tal motivo, para juntar este aqui, aponta para Teages, com algum desses que são reputados sofistas. E que beleza ter aparecido para nós justo você, com quem eu mais gostaria de me aconselhar acerca do tipo de coisa que estou prestes a fazer. Vamos, se tem algum conselho a dar com base no que ouviu de mim, você não só pode, como deve falar. O que você acha, Sócrates? Meu filho quer ser sábio. Eu devo entregá-lo a um sofista? Aí o Sócrates responde. Na realidade, Demódoco, o que se diz por aí é que conselho é coisa sagrada.
E se existe um sagrado, seria esse com o qual você se vê às voltas. Uma vez que não há assunto mais divino para a deliberação humana do que a instrução, tanto a própria quanto a dos familiares. A ideia. Instrução. Mas, primeiramente, admitamos em conjunto, eu e você, o que nós achamos que é essa coisa sobre a qual deliberamos. Para não acontecer de eu postular que é uma e você que é outra. Então, já avançados no convívio, nós nos sentirmos ridículos. Tanto eu, que aconselho, quanto você, que é aconselhado, por não estarmos considerando nada da mesma maneira. Então a resposta do Sócrates foi que a instrução é uma coisa sagrada, né? E que primeiramente ele, Sócrates e o outro, Demódoco, devem admitir conjuntamente o que é essa coisa sobre a qual eles estão deliberando. O que é a instrução? Né? O Demódoco responde: suponho que você fala corretamente, Sócrates, e que devemos fazer assim. Aí o Sócrates responde: falo sim corretamente, mas não por inteiro. Proponho uma pequena mudança, pois noto que este adolescentezinho talvez não deseje precisamente isso que achamos que ele deseja, mas uma outra coisa. E nesse caso, então, estaremos deliberando de modo ainda mais descabido sobre algo diferente. Suponho que o mais correto seja começarmos por ele próprio, perguntando o que é precisamente isso que deseja. Então, tem outro problema. Estamos supondo que é isso que o Teades deseja. Instrução. E se ele estiver desejando outra coisa? O Demódoco diz: corre esse mesmo risco de ser melhor assim como você está dizendo. Perguntar para o Teages o que ele deseja. Aí o Sócrates responde: me fale então que belo nome tem um rapazinho. Como devemos chamá-lo? Teages é o nome dele, Sócrates. Que belo nome, Demódoco, você pôs no seu filho, e que se ajusta bem ao sagrado. Aqui, Teages poderia ser entendido como o que é conduzido pelo Deus, ou o que reverencia o Deus. Nos fale então, Teages. Você diz que deseja se tornar sábio, e acha justo que este seu pai aqui encontre um convívio com um homem desse tipo, que o torne sábio? Sim, responde o Teages. E você chama de sábios os conhecedores, sejam eles conhecedores do que for, ou os não conhecedores? Chama os conhecedores. Então, para entender o que são sábios, né? Os sábios se dividem entre os conhecedores. Na divisão entre conhecedores e não conhecedores, os sábios estão localizados entre os conhecedores. Mas então seu pai não ensinou e instruiu naquilo em que todos os demais aqui foram instruídos? Os que são filhos de pais belos e bons, isto é, na escrita, em tocar cítara, em lutar e participar das demais disputas? A pergunta do Sócrates, vamos ver de novo. Mas então seu pai não o ensinou e instruiu naquilo em que todos os demais aqui foram instruídos? Aqueles que são filhos de pais belos e bons. Isto é,
você não foi instruído na escrita, em tocar cítara, em lutar e participar das demais disputas? Escrita, cítara e competições esportivas, né? Teages responde: a mim, sim. Aí o Sócrates então vai dizer: e você ainda acha que alguma área do conhecimento ficou de fora? Em relação à qual cabe a seu pai militar por você? Falta alguma coisa para um jovem da sua idade aprender? Porque essas três coisas aí são o que um jovem ateniense dessa época tinha que aprender, né? Um jovem de recursos, né? A música, a escrita e a educação física. O que mais você quer aprender? Teages diz sim, né, para a pergunta se alguma coisa ficou de fora dessa educação dele. Aí o Sócrates vai perguntar: que área é essa que ficou de fora? Nos fale também, para que possamos torná-la grato. Ao Teages: ele já sabe, Sócrates, porque eu já lhe disse várias vezes, mas fala essas coisas para você de caso pensado, para parecer que não sabe o que desejo. Briga também comigo por outras coisas do tipo, e não quer que eu me junte a ninguém. Aí o Sócrates vai falar: mas o que você disse a ele antes foi falado como que sem a presença de testemunhas. Agora, porém, faça de mim sua testemunha e declare perante mim qual é essa sabedoria que você deseja. Vamos, pense que você deseja essa pela qual os seres humanos pilotam as embarcações. E eu calhasse de lhe perguntar: Teages, de que sabedoria você sente falta quando censura seu pai por não querer juntá-lo àquelas pessoas junto às quais você poderia se tornar sábio? O que você teria me respondido? Que ela é qual? Que sabedoria é essa, né? A de um piloto de embarcação. Será que não é a arte da pilotagem? Teages concorda, sim. Né? Se eu desejasse ser piloto de embarcação, é essa a sabedoria que eu iria querer. Essa é a sabedoria que eu ia querer que as pessoas a quem eu me junto tivesse para me ensinar. Se eu desejasse ser piloto de embarcação. Aí o Sócrates vai perguntar: pense agora que, desejando ser sábio nessa sabedoria pela qual pilotam carros, você censurasse seu pai. E eu então perguntasse qual é essa sabedoria. Você teria me respondido que ela é qual? Será que não é a arte da condução de carros? Então, se você desejasse ser sábio na pilotagem de carros, e você censurasse seu pai, e eu te perguntasse que sabedoria é essa que você tem, você teria respondido que é a arte da condução de carros? Teages diz sim. E essa agora que você calha de desejar? É uma sem nome ou com nome? Acho que com. Teages responde. E você sabe qual é? Mas não o nome dela, ou inclusive o nome. Inclusive o nome. E qual é? Fale. Que outro nome, Sócrates, diríamos ser o dela, senão sabedoria? Ou a condução de carros também não é uma sabedoria? Ou você supõe que seja uma falta de estudo? Tá, o nome da sabedoria que você deseja ter é sabedoria.
O nome da arte que você deseja ter, né? É sabedoria. Mas a condução de carros não é uma sabedoria? Ou você acha que a condução de carro é uma falta de estudo? Aí o Teages responde: eu não. Então Sócrates fala: e sim uma sabedoria. Sim, quer dizer, a condução de carro é uma sabedoria. Teages concorda. Que usamos para quê? Não é essa pela qual conhecemos como governar uma parelha de cavalos? Teages responde sim. Ora, a arte da pilotagem também não é uma sabedoria? Suponho que sim. Será que não é a arte pela qual conhecemos como governar as embarcações? Sim, é. Então, sabedoria? Tem a sabedoria da condução de carros, tem a sabedoria da condução de embarcações, né? Que sabedoria o Teages deseja? E essa que você deseja, que sabedoria é? Pela qual conhecemos como governar quem? De onde vem a palavra governar? Que quando o Sócrates falou que a sabedoria pela qual conhecemos como governar uma parelha de cavalos. Aí está aqui, a partir daqui Sócrates passa a usar o verbo arquem, conduzir, governar, que em grego permite uma transição mais natural para a discussão política que vem na sequência, dentro do procedimento característico da analogia com as mais diversas artes. Então, Sócrates fala conduzir no sentido de governar, porque mais adiante eles vão falar da arte de governar. Aí o Sócrates pergunta: e essa que você deseja, que sabedoria é? Pela qual conhecemos como governar quem? Teages responde: suponho que pela qual os seres humanos, 3 pontos. Não me diga que essa é pela qual os enfermos, 3 pontos. Teages diz: não se trata de governar os enfermos. Pois essa é a arte da medicina, não? Sim. Mas é essa pela qual conhecemos como governar os coreutas no coro? Não, esses não, ainda não. Não é essa a arte das musas? Pois essa é a arte das musas, né? A arte de governar os coreutas? Com certeza. Mas é essa pela qual conhecemos como governar os ginastas? Não. Pois essa é a arte da ginástica? Sim. Então tem muitas artes que dizem respeito a governar os seres humanos. Mas é essa pela qual conhecemos como governar os que fazem o quê? Se não é os que fazem ginástica, não é os que cantam, não é os que praticam a medicina. Aliás, não é os enfermos. Não é. Mas, Sócrates, né? Mas é essa pela qual conhecemos como governar os que fazem o quê? Fale com desejo. Assim como eu fiz por você anteriormente. O Teages responde: pela qual os que estão na cidade, eu suponho. É a arte pela qual se governam os que estão na cidade, segundo o Teages. Aí o Sócrates: ora, na cidade não estão também os enfermos? Sim, mas não falo apenas deles, mas de todos os outros também que estão na cidade. Será que estou entendendo de que arte você está falando? Suponho que você não esteja falando dessa pela qual conhecemos como governar os ceifeiros e colheiteiros, e os plantadores, semeadores e debulhadores. Porque essa pela qual os governantes é a arte do cultivo da terra, não? Não, essa pela qual os governamos. Os ceifeiros, colheiteiros,
é a arte do cultivo da terra. Teages diz sim. Aí o Sócrates, tampouco acho eu. Então, o Teages quer ter sabedoria para governar os que estão na cidade, mas qualquer um que está na cidade, não. Tampouco acho eu dessa pela qual conhecemos como governar, em sua totalidade, os serradores, broqueiros, aplainadores e torneiros. Não é dessa que você está falando? Pois essa não é a arte da construção? Sim, mas talvez pela qual sabemos governar não só todos esses, mas também os próprios cultivadores da terra e construtores, e todos os trabalhadores e pessoas comuns, mulheres e homens. Talvez você esteja falando dessa sabedoria. Então você está falando, Teages, da sabedoria que permite governar todos esses homens. Os cultivadores da terra, os construtores, os trabalhadores, as mulheres e homens. Teages responde, é dessa, Sócrates, que há muito quero falar. Aí o Sócrates, então você pode me dizer se Egisto, lembra da peça da trilogia Agamenon, do Ésquilo. Então você pode me dizer se Egisto, o assassino de Agamenon, governava em Argos todas essas pessoas das quais você está falando? Os trabalhadores e as pessoas comuns, homens e mulheres, ou outras? Ao Teages responde, não, essas. Ao Sócrates, mas então, e Peleu, filho de Éaco, não governava essas mesmas pessoas na Aftia? Peleu, pai do Aquiles. Teages diz sim. Então você está falando da arte de governar, assim como Egisto governou Argos, assim como Peleu governou Ftia. E Periandro, filho de Cípselo, você já ouviu falar que ele foi governante em Corinto? Sim. Não foi governante dessas mesmas pessoas na cidade dele? Sim. Mas então, e Arquelau, filho de Perdicas, que era governante até pouco tempo atrás na Macedônia? Você não considera que ele governava essas mesmas pessoas? Sim. Aí o Sócrates, e Hípias, filho de Pisístrato, que governou nesta cidade, Atenas. Você acha que ele governava que pessoas? Não eram essas? Claro que sim. Você poderia agora me dizer que denominação recebem Bassis, Sibila e o nosso conterrâneo Anfílito? Que outra seria, Sócrates, senão a de intérpretes de oráculos? Você fala corretamente, mas também em relação àqueles outros tente me responder assim. Que denominação recebem Hípias e Periandro por causa do mesmo governo? O Teages responde, acho que a de tiranos. Que outra seria? Aí o Sócrates, tem uma observação aqui sobre tiranos. Tiranos podia ter um sentido neutro, sendo aplicável a qualquer governante autocrático, não necessariamente despótico. Mas na Atenas democrática, na qual eles estão inseridos, o termo tinha uma acepção negativa, que vai ser explorado na sequência. Então a acepção deles de tirano é negativa.
Aí o Sócrates tinha perguntado que denominação dá Carrípes e Periandro. O Teages fala que eles são tiranos, né? Aí o Sócrates vai perguntar: ora, aquele que deseja governar em sua totalidade os seres humanos na cidade, esse não deseja o mesmo governo que aqueles, o tirânico, e ser um tirano? Então, desejar ser governante da cidade não é desejar ser um tirano? Teages, né, vai dizer, parece que sim. Aí o Sócrates, ora, não é isso que você diz desejar? Ao Teages, é o que parece a partir das coisas que eu falei. Aí o Sócrates vai dizer: homem impuro. Aí tem uma nota dizendo como isso contrasta com Teages, o nome, que era aquele que é conduzido pelos deuses, né? Homem impuro. Então era desejando ser nosso tirano que há tempos você censurava seu pai por não o ter mandado para a escola de um professor de tirania. Voltando-se para Demódoco, Sócrates continua: e você, Demódoco, não sente vergonha de há tanto tempo, de há tempos, saber o que este deseja, e de, mesmo tendo podido mandá-lo para o lugar onde o teria tornado um trabalhador dessa sabedoria que ele deseja, ter negado isso a ele e se recusado a mandá-lo? Agora, você vê, já que ele fez perante mim a acusação contra você, vamos deliberar em conjunto, eu e você, para onde poderíamos mandá-lo, e através do convívio com quem poderia se tornar um sábio tirano. Aí o Demódoco responde: sim, por Zeus, Sócrates, vamos deliberar. Suponho que não é medíocre a deliberação necessária a esse respeito. Sócrates então vai dizer: daqui a pouco, bom homem, primeiro vamos interrogá-lo o suficiente. Aí o Demódoco diz: interrogue-o então. Então Sócrates, voltando-se para Teages: mas então, Teages, e se consultássemos também Eurípides? Pois, de certo, é Eurípides que diz: sábios os tiranos, pelo convívio com os sábios. Pois bem, e se alguém perguntasse a Eurípides: Eurípides, você diz que os tiranos são sábios, pelo convívio com os sábios em quê? Por exemplo, se ele tivesse dito: sábios os que cultivam a terra, pelo convívio com os sábios. E tivéssemos perguntado: com os sábios em quê? O que ele nos teria respondido? Será que alguma outra coisa senão no cultivo da terra? É Eurípides que dizia isso? Sábios os tiranos pelo convívio com os sábios? Então a gente vai dizer: não, é isso que no cultivo da terra, né? Que Eurípides quis dizer com aquela frase. Aí o Sócrates então vai perguntar: mas então, e se tivesse dito: sábios os cozinheiros pelo convívio com os sábios? E tivéssemos perguntado: com os sábios em quê? O que ele nos teria respondido? Não seria na cozinha? Então, sábios os cozinheiros pelo convívio com os sábios. Esses sábios, final, sábios em cozinha. Então, sábios são aqueles que convivem com quem tem a arte que eles almejam. Então, a sabedoria se almeja. E sábio é aquele que convive com quem tem a sabedoria que você almeja. Mas e se tivesse dito: sábios os lutadores pelo convívio com os sábios? E tivéssemos perguntado: com os sábios em quê?
será que ele não teria respondido em lutar? Sim. Mas uma vez que disse, sábios os tiranos pelo convívio com os sábios, e nós perguntamos, Eurípides, você quer dizer com sábios em quê? O que Eurípides afirmaria? Em que tipo de coisas? Sábios em tirania, né? Mas o Teages responde, mas por Zeus eu mesmo não sei, mas estaria disposto a ouvir de mim, se estiver disposto a falar. Sócrates então vai dizer, naquelas coisas que Anacreonte disse que Calicrite conhecia, ou você não sabe qual é a canção? Sim, mas então é esse tipo de convívio que você também deseja, com um homem que cale de exercer a mesma arte que Calicrite, filha de Ciane, e que conheça a tirania, tal como o poeta diz que ela conhecia, para assim você também se tornar um tirano para nós, a nossa cidade? Então, sábio o tirano que convive com os sábios em quê? Em tirania. É isso que você quer aprender? A ser um tirano para nós, da nossa cidade? Teages então responde, faz tempo, Sócrates, que você está só zombando e brincando comigo. E Teages não gostou não. Aí o Sócrates então vai perguntar, mas então não é essa sabedoria que você diz que deseja, pela qual governaria todos os cidadãos? E ao fazer isso, que outra coisa você seria senão um tirano? Né? Você quer aprender a tirania? Para quê? Para ser um tirano. Ao Teages responde, até clamaria, acho eu, por me tornar um tirano. Ainda mais se fosse de todos os seres humanos. Ou, se não, do maior número possível. Você também, acho eu, e todos os demais seres humanos. E talvez, mais ainda, por me tornar um Deus. Mas não era desse desejo que eu falava. Sócrates, então, aí o Teages finalmente disse a pretensão dele, né? Sócrates então vai perguntar, mas o que afinal é isso que você deseja? Você não disse que deseja governar os cidadãos? Aí o Teages, mas não pela força, nem como os tiranos, mas com a aprovação deles, como fizeram aqueles outros homens elogiados na cidade. Será que você quer dizer como Temístocles, Péricles, Cimon e outros tantos que foram hábeis na política? Sim, por Zeus, quero dizer como esses. Então quero governar os homens não como tiranos, mas como Temístocles, Péricles. Mas então, e se você calhasse de desejar se tornar sábio na arte equestre? Que pessoas você acha que teria procurado para vir a ser um hábil cavaleiro? Quaisquer outras, menos os cavaleiros. Por Zeus, não. Ele ia procurar os cavaleiros, né? Aí o Sócrates vai dizer, mas sim as que são propriamente hábeis nisso, na arte equestre, e que têm cavalos, e os usam sempre aos montes, sejam os seus ou os dos outros. Claro que sim. Mas então, e se você quisesse se tornar sábio no arremesso de dardo, não acha que teria procurado os arremessadores de dardo para vir a ser sábio? Esses que têm dardos e os usam sempre aos montes, sejam os dos outros ou os seus? Suponho que sim. Mas fale então, já que você quer se tornar sábio em política, você acha que, para vir a ser sábio, vai procurar quaisquer outras pessoas menos esses políticos?
que são propriamente sábios em política e a usam sempre, seja nas suas cidades ou em outras, aos montes, e que se relacionam com as cidades helenas e com os povos bárbaros, você supõe que virá a ser sábio nisso em que eles são, entrando em contato com quaisquer outras pessoas, mas não propriamente com eles? Você acha que vai se tornar sábio se encontrando com outras pessoas que não com os políticos? Alteages vai responder: pois eu ouvi dizer, Sócrates, em relação aos raciocínios que, segundo dizem por aí, são proferidos por você, que os filhos desses políticos não são em nada melhores do que os dos sapateiros. Isso foi um tema. Isso aparece no Carmides, né? Carmides não, no Laques, que o filho do general não aprende a virtude da coragem. O Teages aqui está dizendo, os filhos dos políticos não são melhores que os filhos dos sapateiros quanto ao conhecimento da política, né? Aí o Teages vai continuar: e suponho, pelo que sou capaz de perceber, que você fala de modo muito verdadeiro. Portanto, eu seria imprudente se achasse que algum desses transmitiria a mim a sua própria sabedoria, depois de ele não ter beneficiado em nada. Se era mesmo capaz de beneficiar nesse assunto qualquer outro ser humano, o próprio filho. Aí tem uma citação: sobre os filhos de grandes figuras não serem ensinados pelos pais, ver o Alcibiades I, o Protágoras e o Mênon. Então o Teages disse que ele seria imprudente se ele achasse que um político transmitiria a ele a própria sabedoria. Aí o Sócrates vai responder: mas então, ótimo homem, como você lidaria com isso se, tendo um filho, ele o importunasse com esse tipo de coisa e dissesse desejar se tornar um bom pintor, mas censurasse a você, seu pai, por não querer gastar dinheiro com ele por causa disso propriamente, e ele ainda desvalorizasse os que trabalham propriamente nisso, os pintores, recusando-se a aprender com eles? Ou os flautistas, caso quisesse se tornar um flautista, ou os citaristas, você saberia como lidar com ele? E para que outro lugar o mandar, se ele se recusasse a aprender com esses? A pergunta do Sócrates, então, não foi se ele, por que ele não procura um político, mas foi: o que você faria se você tivesse um filho e ele desejasse, por exemplo, se tornar um bom pintor, mas censurasse o pai dele, o Teages, por não querer gastar dinheiro com ele para ele aprender isso, e ainda por cima desvalorizasse os pintores? Você, como pai desse filho que quer ser pintor, você saberia lidar com ele e saberia para onde mandá-lo? Se ele se recusasse a aprender com os pintores? A outra responde: por Zeus, não. Sócrates vai dizer então: agora, então, ao fazer essas mesmas coisas com seu pai, você se espanta e o censura por estar em aporia em relação a como lidar com você e para onde o mandar?
Nós vamos juntá-lo a qualquer um do seu gosto entre os belos e bons atenienses em política, o qual vai conviver com você de graça. Você não apenas vai deixar de gastar dinheiro, como vai também, ao mesmo tempo, ser para a maior parte dos seres humanos muito mais bem-quisto do que se convivesse com um outro qualquer. Então, você não saberia, se você tivesse um filho que quisesse ser flautista, você não ia achar um lugar melhor para mandá-lo do que para a convivência de um flautista. Então, por que você faz isso com seu pai? Você que deseja ser político, não aceita que seu pai te mande conviver com um político. Uma convivência que, além de te ensinar, não ia custar dinheiro. Você não teria que pagar para aprender. Teages então responde: Mas então, Sócrates, você também não é um desses homens belos e bons? Se estiver disposto a conviver comigo, já é o suficiente, não vou procurar mais ninguém. Então Teages está falando: Mas você, Sócrates, você não pode ser esse homem a me ensinar a política? A Sócrates então responde: O que você quer dizer com isso, Teages? Aí o Demódoco, o pai do menino, se mete: Sócrates, ele de fato não fala mal, e você ao mesmo tempo me deixaria grato. Lance de sorte algum eu consideraria maior do que este. Se ele se alegrasse com o seu convívio e você estivesse disposto a conviver com ele. Sinto até vergonha de dizer quão intensamente quero isso. Mas peço a vocês dois, a você, então voltando para Sócrates, que se disponha a conviver com ele, e a você, voltando-se para Teages, que não procure entrar em contato com nenhum outro, a não ser com Sócrates. Vocês vão me livrar de muitas e alarmantes preocupações. Pois como me alarmo agora em demasia por ele, que lhe apareça pela frente um outro qualquer capaz de corrompê-lo. De modo que eu tenho medo que alguém corrompa o seu filho, né? Alguém que deveria ensiná-lo. O curioso é que essa foi a acusação, né, sofrida pelo Sócrates depois. Então Teages vai responder ao pai: Não se alarme agora mais por mim, pai. É só você convencê-lo a aceitar o convívio comigo. Então Demódoco diz: Você fala muito bem, Sócrates. O raciocínio, a partir daqui, teria de apontar para você. Não, o Demódoco responde ao filho: Você fala muito bem. Agora para o Sócrates: Sócrates, o raciocínio, a partir daqui, teria de apontar para você. Que você é a pessoa mais indicada para ensinar, né? De minha parte, estou pronto. Falando de modo sucinto, para colocar à sua disposição a mim mesmo e a tudo que me é mais caro. Em suma, o que quer que você venha a pedir, se você saudar esse Teages aqui e for seu benfeitor no que puder. Então eu ofereço o que você quiser para você conviver com meu filho, seu benfeitor dele. Sócrates então vai responder: Demódoco, não me espanto com seu empenho. Se acha mesmo que ele pode, por mim, em especial, ser beneficiado. Pois não sei em relação a que alguém poderia ter em mente mais se empenhar do que em relação ao próprio filho, a fim de que seja ótimo. Mas de onde você supôs isso? De que eu seria mais capaz do que você mesmo de beneficiar seu filho no propósito de se tornar um bom cidadão? E de onde ele achou que vou beneficiá-lo mais do que você mesmo o faria? Isso me deixa espantado. Você, para começar, é mais velho do que eu, além de já ter ocupado
muitos dos mais importantes postos de governo de Atenas, sendo ainda honrado ao máximo por aqueles do demo de Anagironte, e tido como inferior a homem algum pelo resto da cidade. Nenhum de vocês dois vê nada disso em mim. Então você é um político experimentado. Assim, se este Teages aqui despreza o convívio com os políticos e procura outras pessoas que anunciam ser capazes de instruir jovens seres humanos, há por aí Pródico de Ceos, Gorgias de Leontine, Polo de Acragas e muitos outros, que são tão sábios a ponto de, indo às cidades, convencer os mais nobres e ricos dentre os jovens, aos quais é possível conviver de graça com os concidadãos seus que quiserem, de convencê-los a que deixem aquele convívio e com eles convivam, dando-lhes ainda muitíssimo dinheiro como pagamento, e além de tudo, devendo-lhes gratidão. Tem os sofistas para ensinarem. Eles que dizem que ser capazes de instruir jovens, né? O esperado seria que tanto seu filho quanto você escolhessem alguns deles. A mim é que não seria esperado, pois não conheço nenhum desses belos e venturosos ensinamentos. E, no entanto, como eu gostaria... Sim, eu de certo sempre falo que não calho de conhecer, por assim dizer, nada além de um pequeno ensinamento relativo às paixões. Nesse ensinamento, me apresento sim como sendo mais hábil do que qualquer outro ser humano, seja dos de outrora, seja dos de agora. O Sócrates, ele diz que a única coisa que ele conhece é sobre as paixões. Então Teages vai responder: Pai, você está vendo? Suponho que Sócrates não está mesmo disposto a se dedicar a mim? Pois de minha parte estou pronto, caso ele esteja disposto. Me fala essas coisas para nós brincando. Pois sei que os da minha idade e outros um pouco mais velhos, os quais, antes de conviverem com ele, não valiam nada, uma vez entrando em contato com ele em muito pouco tempo, se mostraram melhores do que todos aqueles em relação aos quais eram antes inferiores. Quem conviveu com Sócrates se tornou melhor do que os outros em relação aos quais antes eles eram inferiores. Sócrates então diz: E você sabe o que é isso, filho de Demódoco? Sim, por Zeus, eu sei que com você querendo, também poderei me tornar um homem assim, como aqueles. Não, bom homem, você não percebe o que é isso, mas eu vou lhe explicar. Pois há algo luminoso que, por uma porção divina, me acompanha desde menino. Agora ele vai falar do Numen, né, que o acompanha. Há essa voz que, quando vem, sempre me sinaliza pela dissuasão do que estou prestes a fazer, jamais pela persuasão. E se algum dos meus amigos está se comunicando comigo e a voz vem, acontece o mesmo, dissuade e não permite agir. É uma voz que acontece com ele, que fala com ele, que o dissuade. Uma voz que nunca persuade. E essa dissuasão, muitas vezes essa dissuasão, não, ela quando ela ocorre, é dissuasiva, né? Ela interrompe o que o Sócrates está prestes a fazer.
E se algum dos meus amigos está se comunicando comigo e a voz vem, acontece o mesmo, dissuade e não permite agir. Vou apresentar a vocês testemunhas disso. Por isso que quando no Alcibiades 1, ele finalmente se aproxima do Alcibiades, é porque a voz não o parou. Vocês conhecem Cármides, esse que se tornou um belo homem, filho de Glauco? Certa vez, ele calhou de se comunicar comigo quando estava prestes a se exercitar para a corrida em Nemeia. Assim que começou a falar que estava prestes a se exercitar, a voz veio e tentei impedi-lo, dizendo: enquanto você falava, a voz do sinal luminoso me veio. Não se exercite. Talvez, ele disse, ela sinalize a você que não vou vencer. Mas ainda que eu não vá vencer, terei me beneficiado com a prática da ginástica durante esse tempo. Então, nessa conversa com Sócrates, enquanto conversava com Cármides, aconteceu a voz com Sócrates para ele dissuadir o garoto de se exercitar. Aí o garoto responde: essa voz talvez tenha sinalizado a você de que eu não vá vencer. Mas mesmo que eu não vença, eu me beneficiarei com a prática da ginástica. Dizendo isso, foi se exercitar. Vale a pena perguntar a ele as coisas que lhe aconteceram em decorrência desse exercício. Ou, se preferirem, interroguem Clitômaco, irmão de Timarco, sobre o que Timarco lhe falou quando marchava para a morte, diretamente ao encontro do sinal luminoso. Tanto ele quanto Evátulo, o velocista, que acolheu Timarco como fugitivo. Tem aqui uma nota dizendo que tanto os personagens quanto os acontecimentos citados nos são desconhecidos. Pois dirá a vocês que lhe falou isto. Timarco falou algo para o Clitômaco, irmão dele. E a gente pergunta, o que? Aí Sócrates responde: Clitômaco, Timarco disse, marcho agora para a morte, porque não quis dar ouvidos a Sócrates. Mas por que Timarco falou isso? Vou explicar. Quando se levantaram do banquete, Timarco e Filemon, filho do Filemonida, para assassinar Nícias, filho de Eros Camandro. Apenas eles dois tinham conhecimento da conspiração. E Timarco, ao se levantar, falou para mim: o que você me diz, Sócrates? Ele disse: bebam vocês, que eu preciso me levantar e ir a um lugar. Volto daqui a pouco, se calhar. Então a voz me veio e falei para ele: não se levante de jeito nenhum, eu disse, pois o costumeiro sinal luminoso me veio. E ele se deteve. Deixou passar um tempo e de novo teve um impulso de sair. E disse: estou de saída, Sócrates. De novo a voz veio. De novo forcei-o a se deter. Da terceira vez, querendo passar despercebido, levantou-se sem me dizer nada, sem eu perceber, depois de esperar que minha atenção se desviasse. Assim partiu e realizou as ações em decorrência das quais marchou para a morte. Que não escutou o Sócrates. Daí então, ele ter falado para o irmão aquilo que mencionei agora para vocês, que marchava para a morte por não ter acreditado em mim. Além disso, sobre aqueles acontecimentos na Sicília, vocês dois vão ouvir de muitas pessoas as coisas que eu falava sobre a destruição do exército. Em relação aos fatos passados, pode-se Então Sócrates
falava para não acontecer a expedição da Sicília. O sinal o alertou para ele alertar Atenas para não fazer essa expedição. Em relação aos fatos passados, pode-se ouvir dos que estão bem informados, mas agora mesmo também é possível pôr o sinal à prova, para ver o que diz. Pois, por ocasião da partida do belo Sânio para uma campanha, o sinal me veio. E agora ele partiu direto para Éfeso e a Jônia para lutar ao lado de Trasilo. Acho então que ou ele vai morrer ou chegar bem perto disso. E estou muito alarmado pelo resto do exército. Essa expedição foi ocorrida em 409, os atenienses foram derrotados e Trasilo, anos depois, foi morto, né? Disse isso tudo a você porque essa capacidade do sinal divino se exerce por inteiro também no convívio com os que se dedicam a estar comigo. A muitos, efetivamente, eles se contrapõem e a esses não é possível serem beneficiados ao se dedicarem a estar comigo. De modo que não posso me dedicar a eles. Esse sinal me proíbe de estar com algumas pessoas. Já há muitos outros, não impede que convivam comigo, mas não são beneficiados em nada ao conviverem. Aqueles, no entanto, para cujo convívio a capacidade do sinal luminoso contribui, esses são os que foram notados por você. Progridem rápido, de imediato. E desses que progridem, uns obtêm um benefício firme e permanente, enquanto muitos outros progridem espantosamente durante o tempo que estão comigo. Mas assim que se afastam de mim, voltam a não se diferenciar em nada de quem quer que seja. Então tem aqueles que o sinal não me dissuade de conviverem comigo, né? E esses ou progridem rápido de imediato. E tem uns que, apesar de progredirem inicialmente, quando param de conviver comigo, eles decaem. Foi isso que se passou certa vez com Aristides, filho de Lisímaco e neto de Aristides. Dedicando-se a estar comigo, em pouco tempo tinha progredido muito. Veio então uma campanha e ele partiu, navegando para longe. Ao chegar, porém, de volta, surpreendeu Tucídides, filho de Menésias e neto de Tucídides. Está dizendo para não confundirmos esse Tucídides com o historiador. Então, o rapaz convivia comigo, né? O Aristides. E progrediu, e logo ele teve que partir numa campanha. Ao chegar, porém, de volta, surpreendeu Tucídides, filho de Menésias e neto de Tucídides, dedicando-se a estar comigo. E Tucídides, no dia anterior, tinha ficado furioso comigo por causa de certos raciocínios. Aristides, então, ao me ver, depois de me saudar e dialogar sobre outras coisas, disse: ouço que Tucídides, Sócrates, está adquirindo certo ar de superioridade e engrossando para cima de você, como se ele fosse o quê? É isso mesmo, eu disse, mas então ele não sabe. Ele disse, como era um mero escravo antes de entrar em contato com você? Pelos deuses, parece que não, eu disse. Na realidade, Sócrates, eu próprio estou numa situação risível. Qual exatamente?
porque antes de navegar para longe, eu podia dialogar com o ser humano que fosse, e a nenhum eu me mostrava inferior nos raciocínios, de modo que perseguia o convívio até mesmo com os seres humanos mais refinados. Agora, porém, é o contrário, fujo sempre que noto alguém instruído. Tão envergonhado estou da minha própria mediocridade. Mas essa capacidade, o abandonou? Eu perguntei. De repente ou pouco a pouco? O rapaz está falando como ele perdeu a capacidade de conversar com as pessoas em alto nível, né? Como ele conversava por ter aprendido com Sócrates. Perdeu pouco a pouco, ele respondeu. Mas quando ela estava presente em você, estava presente por você ter aprendido algo de mim ou por algum outro motivo? Pelos deuses, Sócrates, vou lhe dizer algo inacreditável, mas verdadeiro. Eu jamais aprendi coisa alguma de você, como você mesmo sabe, mas progredia sempre que convivia com você, só de estar na mesma casa, sem que fosse no mesmo aposento, mas quando no mesmo aposento. E supunha que muito mais sempre que, estando no mesmo aposento, olhava para você enquanto você falava, mais do que quando olhava em outra direção. A convivência com Sócrates o fazia progredir. E progredia muitíssimo mais e enormemente sempre que sentava ao seu lado, segurando e tocando em você. Mas agora, ele respondeu, toda aquela condição se evaporou. Tal é, Teages, o convívio conosco. Se for caro ao Deus, você vai progredir muito mesmo, e rápido. Mas se não for, não vai. Veja lá então se não é mais seguro para você ser instruído por algum daqueles que estão propriamente no domínio do benefício que prestam aos seres humanos, do que por mim, conforme calhar de acontecer. Então Sócrates disse que que o sinal que ele recebe está dizendo para ele não conviver com o Teages. Então, e por isso o Sócrates disse que tem pessoas com quem ele não convive, tem pessoas com quem ele pode conviver, e a forma como essas pessoas progridem pela convivência, né? E durante o tempo de convivência. Como o sinal dissuadiu Sócrates de conviver com Teages, então Sócrates está dissuadindo Teages de querer desejar conviver com ele. Sócrates então está dizendo que é melhor você procurar alguém que saiba daquilo que você deseja se tornar. Então Teages responde, suponho, Sócrates, que devemos fazer assim, conviver um com o outro e pôr à prova esse sinal luminoso. Se nos fizer uma concessão, ótimo. Se não, de imediato, então vamos deliberar sobre como agir. Se conviveremos com outra pessoa ou se tentaremos aplacar o próprio sinal divino que lhe vem, por meio de clamores, sacrifícios ou qualquer outro expediente que os adivinhos venham a prescrever. Teages quer começar convivendo com Sócrates e aí clamar ao sinal divino para que autorize, né, aquela convivência. Ao Demódoco intervém. Sócrates, não contradiga mais o adolescente a esse respeito, pois Teages fala bem. Sócrates então diz, se você supõe que é necessário fazermos assim, façamos então assim. A gente não tem notícia se deu certo, né? Essa convivência.